desde a última terça-feira até que esse pagamento fosse realizado. Mas é claro, a torcida é que esse depósito seja feito e a greve termine de uma vez aqui em Curitiba. De Curitiba, Caroline Mafra para a Globo News. A presidente Dilma Rousseff disse que a economia mundial não está se recuperando da forma esperada e que isso reduz a manobra de política econômica. Ela deu a declaração na abertura da terceira cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos na Costa Rica. Dilma também classificou como um ato histórico o restabelecimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba, mas voltou a pedir o fim do embargo contra os cubanos. No discurso na abertura da cúpula, a presidente Dilma Rousseff admitiu que o Brasil continua a enfrentar muitas dificuldades. Estamos conscientes que a recuperação da economia mundial, no entanto, não está ocorrendo com a força esperada. Ela disse que em alguns países, o aumento do déficit em conta corrente, da inflação e do déficit fiscal vai exigir cautela e esforço dos países da região. Devemos constatar uma certa redução da margem de manobra da política macroeconômica. A presidente também classificou como um ato histórico a retomada das relações bilaterais entre Estados Unidos e Cuba. Para Dilma, a decisão é benéfica para todos os cidadãos do continente. Começa a se retirar da cena latino-americana e caribenha o último resquício da Guerra Fria em nossa região. Não tenho dúvidas de que a CELAC tem sido um catalisador desse processo. Foram necessários coragem e sentido de responsabilidade histórica por parte dos presidentes Raul Castro e Barack Obama para dar esse importante passo. Dilma voltou a criticar a continuação do embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba, classificado por ela como uma medida coercitiva que deve ser superada. No discurso, o presidente cubano, Raul Castro, afirmou que as relações com os Estados Unidos não serão normalizadas até o fim do embargo, a devolução da base de Guantánamo e a compensação por danos. Os representantes de 33 países integrantes da CELAC se reúnem mais uma vez hoje na Costa Rica. Eles devem discutir na cúpula questões como o combate à pobreza extrema, a desigualdade e também a fome na região. As contas do governo fecharam 2014 com o primeiro déficit da história. O resultado negativo foi superior a 17 bilhões de reais. Para comparar, no ano anterior, as contas tiveram um superávit de quase 77 bilhões de reais. No ano passado, as contas públicas foram influenciadas por fatores como o aumento de gastos do governo e a queda na arrecadação. O Banco Central informou no documento em que explica a decisão da semana passada de elevar de 11,75% para 12,25% ao ano a taxa básica de juros da economia, que os avanços no combate à inflação ainda não se mostraram suficientes. No mesmo relatório, a autoridade monetária avaliou ainda que a inflação alta decorre em grande parte do ajuste dos chamados preços administrados. O Banco Central estima um aumento do preço da gasolina de 8% e de 27,6% da energia em 2015. E a taxa de desemprego no Brasil foi de 4,3% em dezembro do ano passado. Esse índice ficou igual ao registrado em 2013 e é o menor desde o início da série histórica, que foi em março de 2002. O dado foi divulgado agora há pouco pelo IBGE. Vamos conversar com o repórter Rodrigo Carvalho. Rodrigo, muito bom dia para você. O IBGE também fez um balanço do mercado de trabalho desde 2003, já com o número fechado do ano passado. O que esses números estão mostrando? Professora Raquel, bom dia a você e a todo mundo que acompanha a Globo News. Desde que o IBGE começou a medir o desemprego no país, isso em 2003, nunca o índice foi tão baixo. Em 2014, a taxa de desocupação fechou em 4,8%. A menor da série histórica, como eu disse, assim como o resultado de dezembro, também o menor da série histórica, que ficou em 4,3%. A diminuição do desemprego foi mais expressiva nessa ordem do Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. Em 2003, em números absolutos, só para assinante que acompanha o Globo News ter uma noção,
A população desocupada em 2003 era de 2,6 milhões de pessoas. Em comparação com o ano passado, houve uma redução de 54%, 1,1 milhão de desocupados, eram 2,6 milhões em 2003. O rendimento médio da população brasileira está agora em pouco mais de R$ 2.100. Cresceu em relação ao ano passado e mais ainda em relação a 2003, quando o rendimento médio era de R$ 1.581. O maior ganho de rendimento no ano passado foi nos setores de serviços domésticos e construção civil. O percentual de brasileiros trabalhando com carteira assinada também aumentou. É, portanto, um mercado mais aquecido, mais pujante, mas ainda muito desigual. Raquel, Luciano, negros e pardos aqui no Brasil ganham em média 58% do salário da população branca. E as mulheres ganham perto de 74% do salário dos homens. Esses números já dão uma noção desse mapeamento que está sendo feito ainda aqui pelo IBGE, na divulgação que acontece nesta manhã aqui no Rio de Janeiro, e dão uma dimensão desse mercado, como eu disse, mais pujante, mas ainda muito desigual. 4,8% foi a taxa de desocupação no ano passado, a menor da série histórica. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pelos números aí ao vivo do IBGE. Ana, Thaís está aí para falar sobre isso, né? Thaís está aqui do meu ladinho. Raquel, Thaís, tem a menor taxa de desemprego da história do Brasil. O que está por trás dessas conquistas? Quais conquistas estão por trás dessa marca histórica? Oi, Ana, bom dia a todos. Ana, a gente olhar esse número é quase que um motivo de comemoração, né? A gente acabou de ver informações do IBGE, a melhora da renda e a diminuição bastante forte da quantidade de pessoas desocupadas no Brasil. Isso sim é uma conquista, não precisa explicar um número para isso. Agora, o que a gente não conseguiu conquistar foi produzir mais ao entregar mais. Então, nós estamos entregando muito mais, o que é muito bom, porque você aumenta a distribuição de renda, mas a gente está produzindo muito menos. Então, a produtividade, ela é um fator tão importante quanto o desemprego. Então, o desemprego baixo só é bom quando a produtividade é maior, porque quando se produz mais, a renda também aumenta. E se a renda aumenta, a renda total aumenta, a distribuição de renda também vai crescer. Então, não é só uma questão de alcançar o indivíduo e empregá-lo. É uma questão de alcançar o indivíduo, dar o emprego a ele e aumentar a capacidade dele de produzir com mais eficiência. Porque se ele produz com mais eficiência, o rendimento dele, a renda mais eficiente, também volta maior para ele. Então, sim um fato histórico, mas a gente tem que olhar, em economia, nenhum indicador é isolado, né? Então, a gente olhar para o baixo desemprego no Brasil é uma conquista sim, mas a gente precisa partir imediatamente para engordar essa conquista, que é exatamente melhorar a eficiência e a produtividade do trabalhador brasileiro. Bom, Thaís, até que ponto também esses números refletem a realidade? Porque é um novo modelo aí, né, na hora de trazer a contabilidade do desemprego, que não entra, por exemplo, nesse quesito, quem não está procurando emprego. Né? Quer dizer, ele não entra como desempregado, né? Pois é, tem esse número baixo de desemprego, mas o desemprego, né, reflete quem está buscando emprego, né, Thaís? E agora também com esse número baixo a gente pode questionar sobre a qualidade da mão de obra também, né, que a gente tem um problema com isso aqui no Brasil. Raquel, Luciano, olha, meninos, é o seguinte, essa metodologia que o Luciano cita, realmente é uma metodologia que já está sendo revisada, daqui a pouco vai valer mais o dado mais abrangente que o próprio IBGE já pesquisa, do que esse que não leva em consideração quem não está procurando emprego. Independentemente dessa diferença de metodologia, houve conquista sim, mesmo levando em consideração a metodologia nova usada pelo IBGE, que é a PNAD contínua, o desemprego no Brasil melhorou muito. Então, hoje a discussão não é mais quanto a gente está empregado, até porque a gente já até falou disso aqui, esse tema foi tema de discussão e debate entre economistas. Por que as pessoas estão procurando menos emprego? Aumentou o nível de escolaridade. A escolaridade, ou seja, a participação de pessoas na escola, de brasileiros na escola, aumentou, o que também é muito bom. Mas a qualidade do conhecimento não melhorou. Então, de novo, tem que fazer uma coisa de cada vez, tá certo? Então, aumentamos a escolaridade,
os jovens estão ficando mais tempo na escola do que indo mais cedo para o mercado de trabalho. Isso sim é uma conquista social importante. Mas esse jovem que está ficando mais tempo na escola, quando ele chegar no mercado de trabalho, ele tem que ser mais eficiente. E essa conquista a gente ainda não teve. Então, a educação, ela é vitamina essencial para que o baixo desemprego seja, assim, um indicador importante e um indicador que a gente possa comemorar. Por enquanto, nós temos que buscar a vitamina e engordar esse indicador. Obrigada, Thaís. Até amanhã. Até. Luciano, quer? Obrigado, Ana. Olha, as previsões econômicas para 2015